Códex Sinaíticos. Carta aos Filipenses. Capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, os que são em Filipos, com bispos e diáconos. Graça a vós, e paz de Deus, Pai nosso, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao Deus meu por ocasião de toda a lembrança vossa. Sempre, em toda a súplica minha, por todos vós, com alegria, a súplica fazendo. Por causa da participação vossa para o Evangelho, desde o primeiro dia até o agora. Confiante isto mesmo, que aquele, tendo começado em vós obra boa, completará até o dia de Jesus Cristo. Assim como é justo para mim isto pensar acerca de todos vós, por causa de o ter a mim no coração, vós, tanto nos grilhões meus como na defesa e confirmação do Evangelho, participantes juntamente meus da graça, todos vós sendo. Testemunha, pois, minha é Deus, como anseio todos vós nas entranhas de Cristo Jesus. E isto oro, para que o amor vosso ainda mais e mais abunde em pleno conhecimento e toda percepção. Para provar as coisas excelentes, para que sejais sinceros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Saber, porém, vos quero, irmãos, que as coisas acerca de mim antes para progresso do Evangelho vieram. De modo que os grilhões meus, manifestos em Cristo, terem se tornado em todo o pretório e aos restantes todos. E os mais dos irmãos no Senhor, confiantes nos grilhões meus, muito mais ousam sem medo, a palavra de Deus falar. Alguns certamente, também por causa de inveja e contenda, alguns porém, também por causa de boa vontade, o Cristo anunciar. Os certamente, de amor, sabendo que para a defesa do Evangelho estou posto. Os porém, de ambição egoísta, o Cristo anunciam, não sinceramente, pensando aflição causar aos grilhões meus. Que pois? Mas que de toda maneira, seja por pretexto, seja por verdade, Cristo é anunciado, e em isto alegro-me, mas também alegrar-me-ei. Sei, pois, que isto para mim resultará para a salvação, por meio da vossa súplica e provisão do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a ansiosa expectativa e esperança minha, que em nada serei envergonhado, mas em toda ousadia, como sempre e agora, será engrandecido Cristo no corpo meu, seja por meio da vida, seja por meio da morte. Para mim, pois, o viver é Cristo, e o morrer ganho. Se porém, o viver na carne isto para mim fruto de obra é, que escolherei não sei. Estou pressionado, porém de os dois o desejo tenho, para o partir e com Cristo ser muito melhor. O porém, permanecer na carne, mais necessário por causa de vós. E isto confiante, sei que permaneço e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e alegria da fé vossa. Para que o motivo da glória vossa abunde em Cristo Jesus, em mim por meio da minha presença novamente para vós. Somente, dignamente do Evangelho de Cristo comportar-se, para que, quer tendo vindo e veja vós, quer estando ausente, ouça as coisas acerca de vós, que permaneceis firmes em um espírito, uma alma, lutando juntamente pela fé do Evangelho. E não sendo intimidados em nada pelos oponentes, a qual é para eles evidência de perdição, vossa porém, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós foi concedido graciosamente, por causa de Cristo, não somente para nele crer, mas também por causa dele sofrer. O mesmo combate, tendo o qual vistes em mim, e agora ouvis em mim. Carta aos Filipenses. Capítulo 2. Se alguma, portanto, exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se algumas afeições e compaixões. Completai a minha alegria, para que o mesmo penseis, o mesmo amor tendo, unânimes, o mesmo pensando. Nada segundo ambição egoísta, nem segundo vanglória, mas com humildade, uns aos outros considerando superiores a si mesmos. Não as coisas de si mesmos, cada um olhando, mas também as coisas de outros, cada um. Isto pensai em vós, o qual também em Cristo Jesus. O qual, em forma de Deus existindo, não algo a ser usurpado considerou, o ser igual a Deus. Mas a si mesmo esvaziou, forma de servo tendo tomado, em semelhança de homens tendo se tornado, e em aparência tendo sido achado como homem. Humilhou a si mesmo, tendo se tornado obediente até a morte, morte porém, de cruz. Por isso também Deus a ele o exaltou sobremaneira, e concedeu graciosamente a ele o nome sobre todo o nome. Para que, no nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobre, de celestiais, e de terrestres, e de subterrâneos. E toda língua confesse que Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. De modo que, amados meus, assim como sempre obedecestes, não como na presença minha somente, mas agora muito mais na ausência minha, com temor e tremor, a de vós mesmos salvação realizai. Deus, pois,
é o que opera em vós tanto o querer quanto o realizar para a boa vontade. Todas as coisas fazeis sem murmurações e discussões, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, irrepreensíveis no meio de geração perversa e deturpada, em os quais brilhai como luzeiros no mundo. Palavra de vida tendo, para motivo de glória para mim, para dia de Cristo, que não para em vão corri, nem para em vão trabalhei arduamente. Mas, se também sou derramado sobre o sacrifício e serviço sagrado da fé vossa, alegro-me com todos vós. O mais, o mesmo, e vós alegrai-vos e congratulai-vos a mim. Espero, porém, no Senhor Jesus, Timóteo rapidamente enviar a vós, para que eu me anime, conhecendo-as acerca de vós. Nenhum, pois, tenho de igual ânimo, o qual genuinamente as acerca de vós cuidará. Os todos, pois, as suas próprias buscam, não as de Jesus Cristo. Há, porém, prova dele conheceis, que como a um pai, filho comigo serviu para o Evangelho. Este certamente, portanto, espero enviar, assim que eu vejas acerca de mim, imediatamente. Confio, porém, no Senhor, que também eu mesmo rapidamente virei a vós. Necessário, porém, considerei Epafrodito, o irmão e colaborador e companheiro de luta meu, e vosso apóstolo e ministro da necessidade minha, enviar a vós. Visto que, desejando muito, estava todos vós ver, e angustiando-se porque ouvistes que adoeceu. Pois, porque adoeceu perto de morte, mas Deus teve misericórdia dele, não ele porém somente, mas também mim, para que não tristeza sobre tristeza tenha. Mais ansiosamente, portanto, enviei ele para que, vendo ele novamente, vos alegreis, e eu mais livre de tristeza seja. Receber portanto ele no Senhor com toda alegria, e os tais honrados tende. Porque por causa do trabalho do Senhor, até a morte aproximou-se, arriscando a vida, para que completasse a vossa falta para mim do serviço. Carta aos Filipenses. Capítulo 3. O restante, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Estas coisas escrever a vós, para mim certamente não enfadonho, para vós porém, seguro. Olhai os cães, olhai os maus trabalhadores, olhai a mutilação. Nós, pois, somos a circuncisão, os quais em espírito a Deus servindo, e gloriando-nos em Cristo Jesus, e não na carne confiando. Ainda que eu, tendo confiança também na carne, se alguém outro pensa confiar na carne, eu mais. Circuncisão do 8º dia, da linhagem Israel, da tribo Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Segundo o zelo, perseguindo a igreja, segundo a justiça, na lei tendo-me tornado irrepreensível. Quaisquer coisas que eram para mim ganho, estas coisas tenho considerado por causa de Cristo perda. Mas certamente de fato, considero todas as coisas perda ser, por causa do excelente conhecimento de Cristo Jesus, do Senhor meu, por causa de quem todas as coisas fui prejudicado, e considero lixo para que Cristo ganhe. E seja eu encontrado nele, não tendo justiça minha, a de lei, mas a por meio da fé de Cristo, a de Deus justiça baseada na fé. Para conhecer ele, e o poder da ressurreição dele, e a comunhão dos sofrimentos dele, conformando-me à morte dele. Se de alguma maneira, eu alcance a ressurreição dentre mortos. Não que já recebi ou já fui aperfeiçoado, persigo porém, se eu alcance para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu a mim mesmo ainda não considero ter alcançado, porém, as coisas, certamente para trás esquecendo, para as coisas porém, adiante estendendo-me. Segundo alvo, persigo para o prêmio da celestial vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantos, portanto, perfeitos, isto portanto, pensemos, e se alguma coisa diferentemente pensais, também isto Deus a vós revelará. Contudo, para o que alcançamos, com o mesmo andar em ordem. Imitadores, juntamente de mim tornai-vos irmãos, e observai-os assim andando como tendes modelo nós. Muitos, pois, andam, os quais muitas vezes dizia a vós, agora porém, também chorando digo, os inimigos da cruz do Cristo. Dos quais o fim, perdição, dos quais o Deus, o ventre, e a glória está na vergonha deles, os quais as coisas terrenas pensando. De nós, pois, o modo de vida nos céus existe, do qual também Salvador esperamos ansiosamente, Senhor Jesus Cristo. O qual transformará o corpo da humilhação nosso, conforme ao corpo da glória dele, segundo a operação do poder dele, e sujeitará a ele todas as coisas. Carta aos Filipenses. Capítulo 4. Portanto, irmãos meus e amados e muito desejados, alegria e coroa minha, assim permanecei firmes no Senhor, amados. Evode exorto, e Sintique exorto, o mesmo pensar no Senhor. Sim, peço também a ti, genuíno companheiro de jugo, ajuda elas,
as quais no Evangelho lutaram juntamente comigo, juntamente com também Clemente, e dos colaboradores meus e dos restantes, cujos os nomes no livro da vida. Alegrai-vos no Senhor sempre, novamente direi, alegrai-vos. O moderado vosso, seja conhecido a todos os homens, o Senhor perto. Nada vos preocupeis, mas em tudo, a oração e a súplica, com ação de graças, os pedidos vossos sejam conhecidos para Deus. E a paz de Deus, a qual excede todo entendimento, guardará os corações vossos e os pensamentos vossos em Cristo Jesus. O restante, irmãos, tudo que são verdadeiras, tudo que respeitáveis, tudo que justas, tudo que puras, tudo que amáveis, tudo que de boa fama, se alguma virtude, e se algum louvor, estas coisas considerai. As coisas que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, estas coisas praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me, porém, no Senhor grandemente, que já finalmente revivestes o favor de mim pensar, para o que também pensáveis, não tinhais oportunidade. Não que segundo necessidade, digo eu, pois aprendi, naquilo em que sou autossuficiente ser. Sei ser humilhado, sei ter abundância, em tudo e em todas as coisas fui iniciado, tanto a fartar-me como a ter fome, tanto a ter abundância como a ter falta. Todas as coisas sou capaz naquele que me fortalece, Cristo. Contudo bem fizestes, tendo participado juntamente comigo na aflição. Sabeis, porém, também vós filipenses, que no princípio do Evangelho, quando saí da Macedônia, nenhuma comigo igreja participou juntamente para a conta de dar e de receber, a não ser vós somente. Porque também em Tessalônica, uma vez e duas vezes, para a minha necessidade enviaste. Não que procuro o presente, mas procuro o fruto que aumenta para a conta vossa. Tenho recebido plenamente porém todas as coisas, e tenho abundância, estou cheio, tendo recebido de Epafrodito as coisas da parte de vós, aroma de fragrância, sacrifício aceitável, agradável a Deus. E o Deus meu suprirá toda necessidade vossa, segundo a riqueza dele em glória, em Cristo Jesus. E ao Deus e Pai nosso, a quem a glória para os séculos dos séculos. Amém. Saudai todo o santo em Cristo Jesus, saúdam vós os irmãos comigo. Saúdam vós todos os santos, principalmente porém, os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo com o vosso espírito. Amém. E se ainda não for inscrito no canal, considere se inscrever, para ficar por dentro de novos estudos por aqui.